João capítulo 15, eu vou ler dos versos 12 a 17, diz assim: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Oremos mais uma vez. Amado Senhor, louvamos o Teu nome, porque temos o grande privilégio de sermos chamados amigos do Senhor. Louvamos ao Teu nome por Cristo Jesus, o bondoso amigo, que revela a nós a vontade bendita do Senhor por meio da palavra que neste momento será pregada mais uma vez. Que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, que o Senhor leve o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo, e que de fato venhamos a ouvir a Tua voz para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a amizade é algo bastante importante para o ser humano. Se você perceber, na nossa cultura, você tem várias músicas que exaltam a questão da amizade. Talvez a mais famosa seja aquela que diz que amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves ou no lado esquerdo do peito. Muitas canções foram de fato compostas para tentar expressar a força deste sentimento de amizade. Na Bíblia, na própria Bíblia, você tem registrada a história de amizade de 2 homens, Davi e Jonatas. Você pode ver naquela história uma amizade honesta, duradoura, fiel. Você pode ver ali, de fato, um relacionamento correto e fiel entre 2 pessoas. Lá no livro de Provérbios, você tem no capítulo 18, verso 24, o seguinte: O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado que irmão. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado que irmão. É claro que quando você observa em toda a Escritura, fica bastante claro, bastante óbvio, que Provérbios não está combatendo a quantidade de amigos. O foco não é esse. O contraste parece ser entre 2 tipos de amizade: aquela que é superficial e aquela que de fato é duradoura. O amigo leal como um irmão, é assim que Provérbios também irá relatar. E é claro também que este amigo a quem Provérbios se refere, em última instância, é o Senhor Jesus Cristo, que está sendo anunciado no nosso texto como amigo dos seus discípulos. A Escritura chama Abraão de amigo de Deus, lá no Antigo Testamento. E da mesma forma, Jesus chama os seus discípulos no texto que nós lemos. Nós estamos acompanhando aqui ainda o grande discurso de Jesus no cenáculo, momentos antes da sua morte. O texto relata exatamente esta ocasião, onde Jesus está afirmando por que ele iria se referir aos seus discípulos desta maneira, como seus amigos. Todos aqueles que foram atraídos a Cristo, todos aqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, eles podem também entender que são chamados para isso, para esta amizade com o Senhor Jesus Cristo. Mas nesse texto você tem algumas características dos amigos de Cristo que
nós não podemos perder de vista, a fim de não nos enganar em relação à nossa situação. A pergunta dessa noite é a seguinte: você é um amigo de Jesus? E antes que você responda bem rapidamente, sim, eu sou, dê uma olhada nas características que o texto apresenta. A primeira delas é que os amigos de Jesus são aqueles que obedecem aos mandamentos. É assim que Jesus diz no versículo 14, veja só: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Ou, invertendo a frase, se fazeis o que vos mando, vocês são os meus amigos. O que você percebe aqui é que a amizade de Jesus está condicionada a este relacionamento que o crente tem com a lei do Senhor. Jesus está seguindo exatamente o fluxo do seu discurso, daquilo que ele já havia dito versículos antes, quando ele disse: se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vós. Jesus não mudou de assunto. É por isso que quando ele nomina os discípulos de amigos, ele está dizendo: não se engane, não é qualquer pessoa que pode ser chamada de amigo meu. Meus amigos são aqueles que guardam a minha palavra. E aqui nesse texto, dos versos 12 até o verso 17, Jesus vai repetir 3 vezes essa questão da obediência. Perceba, por exemplo, aí no versículo 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. No verso 14: vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. No último versículo dessa sessão: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Por 3 vezes Jesus está dizendo exatamente a mesma coisa. E no texto aqui, especificamente, o mandamento tem a ver com a relação dos discípulos uns com os outros. Mas é claro que você pode ampliar a questão da obediência para todos os outros mandamentos, até porque o amor dos crentes uns pelos outros depende exatamente de entender a lei do Senhor. Tem a ver com aquelas normas que o Senhor colocou nas tábuas da lei. Quando João escreve a sua carta, ele vai relembrar os seus leitores e dizer assim, lá no capítulo 2 da primeira carta, no verso 3: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Sabemos que temos conhecido por isto. É uma característica bem acentuada, então, daqueles que são crentes. Lá no capítulo 14, Jesus já havia dito: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Verso 15, lá do capítulo 14. No verso 21, lá do capítulo 14, ele já tinha dito também: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, como eu disse, o que Jesus está falando aqui nestes versículos é algo que ele vem enfatizando em todo o seu discurso. É por isso que você pode ampliar a questão da obediência, não sendo somente em amar o seu irmão, mas em obedecer todos os mandamentos do Senhor Deus. E então Jesus faz uma comparação bastante interessante no verso 15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. E eu gosto muito desta comparação, ou deste contraste que Jesus está fazendo aqui, entre um servo e um amigo. Alguns acham que, por conta do que Jesus está dizendo aqui, nós não estamos mais na condição de servos, o que é um engano. Hoje pela manhã, nós vimos que o homem é sempre servo. Ou ele serve a Deus, ou ele serve ao pecado.
Nós nunca iremos sair desta situação de serviço, de servidão, ou ao Senhor ou a nós mesmos. O ponto de Jesus aqui é outro. Um escravo, ele recebia ordens e ele precisava simplesmente cumprir as ordens. Há um texto dos evangelhos que serve para ilustrar bem o que está acontecendo aqui, que é aquela parábola que nós chamamos de a parábola do servo inútil. Naquela ocasião, o ensino de Jesus era sobre o perdão. Olha, se seu irmão pecar contra você, você perdoe-se 7 vezes. No mesmo dia, ele vier arrependido, você tem que perdoar. E diante de um ensino tão grave como esse, tão solene como esse, os discípulos responderam assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Ou em outras palavras, como muitos de nós dizemos, isso não dá para fazer não, eu não tenho fé para isso não. E então Jesus vai responder aqueles homens. E na resposta de Jesus, Jesus não diz assim: é verdade, eu vou dar uma dose extra aí de fé e vocês vão poder fazer o que eu estou mandando. Jesus simplesmente disse assim: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer a essa amoreira: arranca-te e transplanta-te ao mar, e isso vai ser feito. Que eu saiba, entre os discípulos não tinha ninguém assim, que já tivesse feito algo semelhante a isso. O que Jesus está mostrando é que uma fé pequenina é capaz de coisas grandiosas. A questão não está necessariamente no tamanho da sua fé, mas no objeto, em quem você crê. É isso que faz diferença. E é por isso então que Jesus vai dizer lá naquele momento: qual dentre vós é o homem que tendo um servo que ficou ocupado na lavoura o dia todo, quando esse servo chegar em casa cansado, vai dizer para o servo: olha, pode comer e tirar o dia de folga aí, antes de falar assim: vem aqui e coloca a mesa para mim agora. Depois que você colocar a mesa para mim, você vai poder comer e beber. Porque isso era o normal. Um escravo, ele estava à disposição do seu senhor, e então ele precisava fazer, ele precisava colocar em prática a ordenança. E a pergunta de Jesus vem em seguida: porventura terá de agradecer ao servo, porque ele fez o que era ordenado? E a resposta era óbvia: não. Um servo não faz esperando o agradecimento. Um servo não faz e fica ali aguardando o seu senhor dizer: muito bem, servo bom e fiel. O servo simplesmente obedece. E a conclusão de Jesus naquele momento é: assim também vós, depois de perdoar 7 vezes no mesmo dia, depois de fazer tudo o que eu tenho dito, vocês vão dizer: somos servos inúteis, fizemos apenas o que deveria ser feito. O servo não precisava ser explicado: olha, faça, porque isso vai ser melhor para você. Já estes homens, que são servos e que devem obediência a Cristo, têm o privilégio de ouvir da boca do Senhor as razões para essa obediência. Jesus não escondia, não ocultava nada deles. É nesse sentido que eles são amigos. Veja que ele diz: tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai eu tenho dado a conhecer a vocês. Os amigos de Jesus são aqueles que conhecem toda a vontade do Pai. Eles obedecem e eles sabem por que devem obedecer. Eles são tratados como amigos do seu Senhor. Então o teste da amizade com Cristo é exatamente a obediência. Obediência de amigo. Obediência àquilo que o nosso amigo, o nosso bondoso amigo, como nós cantamos, nos deu a conhecer da parte do Pai. Lá na primeira carta, João vai dizer no capítulo 5: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. E aqui então você tem a ideia de que, como amigos de Cristo, nós temos prazer em agradar o Redentor.
o nosso Senhor. Os amigos de Jesus obedecem aos mandamentos. A primeira pergunta foi: você é um amigo de Jesus? Como é que você encara os mandamentos do Senhor? Você obedece àquilo que Deus tem dito na Escritura com alegria? Você busca honrar ao Senhor em tudo aquilo que você faz? Você busca conhecer a palavra do Senhor a fim de ter prazer na lei do Senhor? Porque essa é a relação dos servos de Deus, dos amigos de Deus com a lei do Senhor. É um prazer, porque João disse, eles não são penosos. Você precisa agradar o seu Senhor, o seu amigo, em todo o tempo. E aqui você tem um princípio extraordinário sobre a obediência. Obediência cega é servidão e idolatria. Deus não nos chama a uma obediência cega. É interessante você pensar isso, porque tem muitos pais e muitas autoridades que são instituídas que exigem uma espécie de obediência cega. Por que eu tenho que obedecer? Porque eu estou mandando e ponto final. Se tem alguém que poderia fazer essa exigência, é o Senhor Deus. Mas não é assim que Ele faz. Ele dá a conhecer aos seus a sua vontade. O próprio conceito de lei para o judeu aponta para isso. Nós temos um conceito sobre a lei mais negativo. Quando a gente pensa em lei, a gente pensa em proibições. A gente pensa em alguma coisa que vai tolir a nossa liberdade, alguma coisa que vai estragar a nossa vida. Mas quando o judeu pensava na lei, na Torá do Senhor, ele encarava a lei como os melhores conselhos de um pai bondoso a um filho amado, para que este filho vá bem. É assim que ele encarava a lei. A perspectiva era outra. Não é algo para o meu mal, não é algo para me tolir, é algo para que eu vá bem. E é por isso que você tem, por exemplo, o Salmo 119, exaltando a bendita e preciosa lei do Senhor. E é desta forma que você obedece ao Senhor, não como uma obediência cega, mas numa obediência que entende que deve exaltar ao Senhor Deus, até porque muitos que obedecem cegamente não obedecem pela razão correta. E mesmo sendo obedientes externamente, cumprindo externamente a lei, em seu coração não estão fazendo para a glória daquele que o salvou. É por isso que você não pode submeter-se a ninguém que queira de você uma obediência cega. Nem dos pais. Nem dos pais. Porque Deus não nos trata desta forma. Os amigos de Jesus são aqueles que obedecem a sua palavra. Há mais uma característica no texto: os amigos de Jesus são aqueles que amam o seu próximo. Eu disse que o mandamento nesse contexto aqui é exatamente em relação ao amor ao próximo. Veja aí nos versos 12 e 17, você tem essa repetição. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se você lembrar aí nos versículos 34 e 35, lá do capítulo 13, Jesus já tinha falado algo parecido. Vira aí as páginas da sua Bíblia. Ele disse assim lá naquele momento: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E quando eu falei desse texto, desse trecho do discurso de Jesus, eu mencionei que não há novidade no mandamento, porque a lei já dizia isso.
O que há é uma diferença nos termos que Jesus usa, porque ele muda ali naquele momento. No Antigo Testamento, a lei dizia que você ama o próximo. Jesus estava com o seu grupo de discípulos dizendo: vocês precisam amar uns aos outros. No Antigo Testamento, o padrão era: ame ao próximo como a si mesmo. Aqui Jesus está dizendo: ame uns aos outros como eu tenho amado a vocês. O amor de Jesus é esse que está sendo anunciado aqui agora no nosso texto. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, o relacionamento que Jesus quer que a sua igreja tenha uns com os outros, de amor, de amizade, tem como padrão este amor sacrificial dele para com a sua igreja. Jesus é o grande modelo de amor. Jesus é aquele que nos ensina a amar de fato e de verdade, de forma correta e coerente com a nossa fé. É por isso que nós não amamos do nosso jeito. Tem muita gente que fala assim: eu tenho um jeito de amar, eu tenho uma forma de amar, ou eu tenho uma forma de entender o que é o amor. Se você não fizer algumas coisas em relação a mim, eu nunca vou entender que você me ama, que é a tese lá daqueles 5 linguagens do amor. A tese dele é que cada um entende o amor com uma linguagem diferente. Então a linguagem do amor está aqui na Escritura e está muito bem clara, dita por Jesus. Você não precisa aprender nenhum outro idioma, exceto esse aqui de Jesus. Mas lá ele vai defender: não, tem gente que só vai entender que você ama se você der tempo de qualidade para essa pessoa. Tem outros que vão entender que você ama se você der presente. Não. Nós amamos como Jesus amou. Nós amamos sacrificialmente. Nós colocamos o outro em lugar de destaque e de honra. O amor cristão é assim. O amor cristão não é eu ser servido, mas eu me colocar como servo. É eu considerar os outros superiores a mim mesmo. É muito diferente desse tipo de linguagem que tem sido ensinada aí nesses livros. Como amigo de Jesus, como é o seu relacionamento com os irmãos, com os outros amigos de Jesus? Porque nos nossos relacionamentos nós costumamos nos referir a algumas pessoas como os nossos melhores amigos. E nós temos, né? Temos pessoas que nós falamos assim: quem é o seu melhor amigo? Você para, pensa: não, acho que meu melhor amigo é fulano de tal. É aquele que você pode contar em todo momento. Tem outros amigos, mas nenhum é igual a esse. E essa questão de melhor amigo é tão interessante, porque nem sempre aquele que eu acho que é o meu melhor amigo me considera o melhor amigo dele. Ele tem outro melhor amigo. Então é uma cadeia meio esquisita. Jesus não tem melhores amigos. Jesus não tem um amigo preferido entre nós. Nós somos amados de igual forma. O Senhor é aquele que não faz acepção de pessoas. E é claro, o amor dele, diferente do nosso, é perfeito. Porque quando nós pensamos no melhor amigo, nós estamos pensando em alguém que me agrada, que não me trai, que faz as coisas para não me magoar. Não é assim que nós pensamos no melhor amigo? Você não pensa no melhor amigo naquele que vive pesando no seu calo, naquele que vive apontando a sua falha. Porque nós pensamos geralmente em melhores amigos de forma egoísta. Essa é a verdade. Imagine o que Jesus teria olhando em nós para considerar um ou outro melhor amigo dele. Na verdade, ele é o grande amigo. Ele é o amigo que na angústia se faz irmão de cada um de nós. Ele é o nosso irmão mais velho.
aquele que nos socorre. E quando Ele nos socorre, e quando Ele nos salva, e quando Ele nos cerca de bênçãos, é para que imitemos o seu amor e façamos o mesmo em relação aos nossos irmãos. Como é que tem sido o seu relacionamento com os seus irmãos, com o seu próximo? Você tem amado de fato e de verdade? Você tem procurado os seus relacionamentos com base naquilo que você pode ganhar? Ou relacionamentos onde você vai servir? Onde você vai ser uma bênção para aquele que está ao seu lado? Porque muitas vezes Deus coloca pessoas ao nosso lado, nos dando aí o grande privilégio de servir estas pessoas, sendo amigos verdadeiros. E amigos verdadeiros são aqueles que mais nos aproximam de Cristo. Não considere amizade verdadeira alguém que não edifica a sua vida. Não considere verdadeiro amigo alguém que te afasta do Redentor. Amigo de verdade é aquele que te aproxima de Cristo, é aquele que te auxilia no processo de santificação, porque nós somos chamados a cooperar uns com os outros, a fim de que cada um de nós seja encontrado naquele dia à medida da estatura de Cristo Jesus, o varão perfeito. Este que é o nosso irmão mais velho, ele se diz: vocês são meus amigos se vocês amarem uns aos outros. Amigos de Cristo amam o seu próximo. Os amigos de Cristo têm mais uma característica apontada no texto, são aqueles que dão fruto. E Jesus retoma aqui algo que ele já vem falando desde lá do comecinho do capítulo 15. Veja aí agora o verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Eu vos designei para que vades, deis fruto, o vosso fruto permaneça. Então é impossível que alguém seja amigo de Jesus Cristo e não frutifique. É impossível. O que o texto está dizendo aqui é bem claro. Vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Eu designei vocês para irem e darem fruto. E não só isso, esse fruto irá permanecer. Jesus mesmo é a garantia de que isso irá acontecer. Porque se foi Ele quem designou e determinou que os seus amigos serão desta forma, isto vai de fato ocorrer. Veja as expressões: eu vos designei. Jesus está evidenciando aqui a ação soberana de Deus. Paulo, quando vai falar sobre a santificação, escrevendo aos Filipenses, vai dizer isso: Deus é aquele quem efetua em vós tanto querer como realizar, conforme a sua boa vontade. E Jesus mesmo aqui no comecinho do capítulo 15 vai dizer exatamente isso: olha, sem mim nada podeis fazer, mas se vocês permanecerem em mim, vocês irão dar fruto, porque aquele que está em mim e dá fruto, ele é limpo pela palavra de Deus para produzir ainda mais fruto. Jesus está retomando algo que já estava bem estabelecido aqui no seu discurso. Eu vos designei para que vades. É um imperativo que mostra que não há outro caminho para o cristão senão o serviço, senão as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas e deis fruto. Eu sou a videira, capítulo 15, verso 5, vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Esse verso mostra que o fruto é produzido pela própria videira.
Os amigos de Jesus são os ramos dessa videira que evidenciam este fruto. Eles frutificam pelo fato de estarem unidos a Cristo. Porque quem não está em Cristo, o galho que está cortado e apartado de Cristo, está seco, morre, não produz. Então, como crentes que amam a Cristo e que são amigos de Cristo, cientes de que nele nós temos tudo aquilo que é necessário para a vida e para a piedade, nós precisamos viver a nossa vida servindo ao Senhor e servindo ao próximo. Fruto aqui, como eu já disse nos versículos anteriores, não é somente o trabalho ou o resultado do trabalho da evangelização, como muitos acham, mas vai além disso. O fruto aqui tem a ver com o fruto do Espírito que Paulo fala lá em Gálatas, porque o nosso amigo, o nosso bondoso amigo, trabalha na nossa vida e no nosso caráter, a fim de modificar a nossa vida a cada dia, para que dia após dia sejamos mais parecidos com aquele que é verdadeiramente amoroso, aquele que tem verdadeira alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todas essas características e todo esse fruto do Espírito, você percebe em Jesus Cristo. Quando você olha para a Escritura, não tem hora que você olha e pensa assim: puxa, fosse eu aqui nesse lugar de Jesus aqui, o negócio ia ficar esquisito. Porque nós não temos poder nenhum. E quando alguém pisa no nosso calo, a gente acha que pode sair fazendo qualquer coisa. Imagine alguém com o poder de Cristo, sendo o próprio Deus, que se não pagava mal com mal, que andava a segunda milha, que dava a outra face. Quando Pedro escreve aos crentes, ele vai mostrar Jesus exatamente como esse modelo. Ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, ele se entregava à justiça do Pai. E tudo isso tem que ser percebido na vida cristã, na nossa caminhada. Nós não nos vingamos, nós não podemos deixar a amargura tomar conta do coração. Pelo contrário, se o irmão peca contra nós, vamos até ele. Quando ele ouve, nós ganhamos o irmão. Quando ele não ouve, nós chamamos testemunha. Quando ele não ouve, nós entregamos a igreja. E se ele não ouvir a igreja vai lidar de forma disciplinar. Mas nós não somos nós que efetuamos particularmente a disciplina. Pelo contrário, a nós cabe, se o inimigo tiver fome, dar de comer; se ele tiver sede, dar de beber. A nós cabe o fruto cristão, que é amor ao próximo, que é resultado desta santificação progressiva. E é por isso que você busca diariamente os meios que Deus designou para que você cresça no conhecimento dele. Deus deu a você a palavra de Deus, a Escritura. Deus deu a você o Espírito, está no mesmo contexto aqui desse texto. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito que convence do pecado, da verdade do pecado e do juízo. O Espírito está habitando no crente, dando condições ao crente de olhar para a Escritura e compreender a Escritura, que dá condição ao crente de mortificar os desejos da carne e, em vez de fazer aquilo que ele mais quer fazer, ele vai fazer aquilo que Deus tem ordenado a ele. E se você não tem visto isso na sua vida, esse fruto cristão, se você olha para trás e não vê crescimento, você precisa de fato parar para pensar no que está ocorrendo. Porque Jesus designou os seus amigos para irem e darem fruto, e esse fruto irá permanecer.
É preciso que avaliemos a nossa vida o tempo todo e tendo consciência de que, como amigos de Cristo, nós precisamos frutificar. A última característica no texto dos amigos de Jesus é que os seus amigos são atendidos pelo Pai. E de novo Jesus retoma algo que ele disse um pouco antes, nós vimos na semana passada. Veja aí a parte B do versículo 16. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Jesus agora reafirma a promessa que ele havia feito versículos antes, quando ele disse: olha, se vocês permanecerem em mim, verso 7, e a minha palavra, ou as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Eu expliquei isso na semana passada. À medida em que você permanece em Cristo, e que a palavra de Cristo permanece em você, o seu coração é moldado pela Escritura, e você tem a tendência de pedir de forma semelhante àquilo que é a vontade de Deus, e é por isso que você é atendido. Veja que Jesus está dizendo a mesma coisa aqui agora no verso 16, depois de dizer: olha, eu designei vocês para vocês irem e darem fruto. Quem é que vai dar fruto? Quem permanece na palavra, quem está em Cristo, quem permanece na videira, que é limpo pela palavra para dar mais fruto ainda. E é porque ele está na palavra que ele vai pedir e vai ser atendido. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele irá conceder. Tudo se refere de fato a qualquer coisa que você peça em acordo com a vontade de Cristo. E se ele já deu tantas ordens aqui nos versículos anteriores, você pode ter plena certeza que se você pedir ao Senhor para que Ele habite ricamente no seu coração com a palavra, isso vai acontecer. Se você pedir sabedoria, Ele irá conceder. É por isso que é a Ele que você recorre, a fim de equipar você para cumprir tudo aquilo que Ele tem designado aqui nesse texto. O mesmo João, lá na sua primeira carta, no capítulo 5, vai dizer assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Segundo a sua vontade, não a vontade dos seus servos. E é por isso que Tiago, no texto que nós lemos aqui na liturgia, disse: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. É por isso que ele trata os crentes como infiéis, dizendo: vocês não sabem que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Quem quer ser amigo do mundo está constituindo a si mesmo como um inimigo de Deus, porque é impossível você ser amigo de Cristo e amar esse mundo. A ordenança em relação a esse mundo é diferente: não ameis ao mundo nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor a este mundo evidencia que o amor do Pai não está no crente, ou naquele que pretensamente é crente. E é por isso que nós precisamos, de fato, meus irmãos, pensar muito bem nessa nossa relação com Cristo, quando dizemos somos amigos do Senhor. Nós somos amigos se fazemos o que Ele nos manda. E se você tem feito o que Ele manda, e se as suas orações têm sido moldadas pela palavra de Deus, você pode ter certeza de que você é atendido pelo Pai. A sua amizade com Jesus tem dado a você esta consciência desse privilégio de ter as orações atendidas pelo Deus de toda a glória. Esse é mérito do seu amigo.
aquele que na angústia se faz irmão. É o melhor amigo que torna possível pecadores se aproximarem de um Deus santo e serem ouvidos e atendidos por esse Deus em vez de ser consumidos. Exatamente porque este amigo fez o que ele está dizendo aqui nesse texto. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus morreu a morte dos seus amigos, para que estes pudessem agora andar em novidade de vida na presença do Pai. É por isso que você pode olhar para o texto de Provérbios, capítulo 18, verso 24, que diz: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado que irmão. E entender que não há outro que não o Senhor Jesus Cristo que se enquadre nessa descrição. Porque até mesmo aqueles mais chegados que nós temos aqui nesse mundo, os nossos irmãos mais queridos, aquele com quem nós já caminhamos tanto tempo, muitas vezes nos frustram. E é por isso que você tem amigos de longa data que não se falam tão bem, outros que nem sequer se falam mais. Mas há este amigo mais chegado que irmão, um amigo perfeito, que entregou a sua vida para que os seus amigos não precisassem morrer. Todos aqueles que querem ser amigos de Jesus o são pela fé, quando confessam os seus pecados e o abraçam, sendo justificados pela graça mediante a fé. Você precisa, como amigo de Cristo, evidenciar aquilo que Jesus está colocando aqui no texto. Os amigos dele são os que obedecem aos mandamentos, que amam o próximo, que dão fruto, que são atendidos pelo Pai. Mas é claro que estas coisas não acontecerão de modo perfeito. E é por isso que eu quero lembrar agora no final do primeiro homem que foi chamado amigo de Deus, Abraão. Abraão, mesmo depois de tantos altos e baixos, de tantas obediências prontas e sinceras, e de tantas vezes que negou a fé praticamente, que não confiou e se meteu em um monte de enrascada, a despeito disso tudo, ele foi chamado amigo de Deus. Porque Abraão, de longe, via aquele que nós hoje sabemos que já veio e que já morreu a nossa morte. Abraão é um amigo de Deus, não por sua perfeição, mas por causa da perfeição de Cristo. Você é um amigo de Deus, não por ser perfeito, porque não é. Você não é. Mas porque o seu Redentor é perfeito. E quando Deus olha para você, Ele vê exatamente o Filho dele. É por isso que quando nós falhamos, e em vez de obedecer os mandamentos, nós pecamos, no nosso amigo nós temos um advogado eficaz. Quando nós, em vez de amar o próximo, amamos a nós mesmos e cometemos pecados, igualmente podemos recorrer a Ele. Quando, em vez de frutificar, damos mau testemunho, podemos e devemos nos arrepender da nossa transgressão, colocando diante dele as nossas orações, a fim de que Ele forme em nós o caráter de Cristo, perdoe as nossas transgressões e nos faça crescer em santidade. Tudo isso garantido por aquele que é o melhor amigo. Nós falhamos como Abraão falhou, continuaremos falhando até o dia do resgate de Cristo Jesus. Contudo, precisamos nos esforçar no poder do Espírito Santo, a fim de que estas características sejam vistas em nossa vida
para a glória do Senhor que nos resgatou.